Olá, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é Álvaro Marinho. Eu vivo na Europa há mais de 20 anos. Sou empresário, tenho mais de 50 pessoas ao meu cargo aqui na Europa. A diferença entre mim, que moro na Europa, e você que mora no Brasil, é que eu, quando vim para a Europa trabalhar, eu já vim com um contrato de trabalho e com um salário europeu. Muito obrigado pelo convite, por perguntar a mim o que é que eu acho da política brasileira e do Brasil. Não vou falar aqui sobre o candidato A ou B. Ponto número 1, a votação no Brasil é obrigatória, então os ausentes não têm razão. Se você quer realmente que alguma coisa mude no país, né, no Brasil, você tem que ir votar. Só assim você vai conseguir cobrar de quem você votou. Outro ponto, o problema do Brasil não cabe só à presidência, a quem estiver na presidência. O Brasil tem problemas graves desde que, antes desses presidentes que estão agora, o que está querendo se eleger, o que está eleito e muitos outros. Eu vou contar uma breve história para a gente conseguir se entender. Quando eu estava na faculdade no Brasil, por ser filho de uma família muito pobre financeiramente, eu tinha que trabalhar e estudar. Estando na faculdade, o professor no primeiro dia perguntou o que é que nós achávamos e como é que queríamos que as coisas se decorressem dentro da sala de aula. Um aluno disse que gostava muito da forma que o professor dava aula, que já estava à espera dele há muitos anos e que agora que estava tendo aula com ele, que queria que quando desse 18 horas, o professor trancasse a porta da sala para que as pessoas que chegavam atrasadas, eu sou uma delas, que não entrasse para não causar distúrbio ou distração, porque alguns chegavam às 18h30, 18h50, 19 e até 19h30, para poder ter aula com o professor. O aluno, naquilo que ele disse, ele estava correto, vendo da visão dele. Agora vamos lá ver de outra forma. Esse aluno que falou, ele teve a sorte de nascer numa família estabilizada financeiramente, tinha carro, porque quando fez 18 anos ganhou carro, nunca teve problemas financeiros e fazia todas as refeições diárias. Às vezes fazia 8, 9 ou 10 refeições. Então era uma pessoa que, caso não conduzisse, ainda tinha motorista, morava num lugar privilegiado, muito perto da faculdade, não tinha problema de deslocação, porque além de ter motorista, ainda tinha carro próprio, então no dia que nem quisesse conduzir, era conduzido por alguém. E como é que nós podemos fazer com que o jogo seja igual para todos, quando você tem dentro da mesma sala alunos que moravam a 3 horas de distância da faculdade, ou que moravam a 3 horas de distância da faculdade, moravam a 3 horas de distância do trabalho, e do trabalho para a faculdade demoravam entre 2 horas e meia a 3 horas. Então, nunca uma pessoa que saía, vamos dizer, às 18 horas ou às 17 horas, conseguiria chegar na faculdade às 18, às 19, às 19h30 ou às 19 horas, no mais tardar. Nunca. Então, caso o professor trancasse a porta no início da aula, só aquele mesmo grupo de alunos que tinham dado sorte ao nascer de estar no seio de uma família financeiramente estável e com possibilidades de locomoção, poderiam assistir essa aula. E nesse momento, o jogo não seria igual para todos. O Brasil passa por isso nas escolas públicas. Um aluno de escola pública, ele nunca termina o livro. O aluno de escola pública não faz todas as refeições. E o cérebro necessita de nutrientes para poder fazer com que ele se desenvolva. Os músculos precisam ser desenvolvidos para poder que haja alguma oxigenação e um movimento peristáltico de contração e extração. Então, quando você coloca dois polos no mesmo lugar, pessoas de classes diferentes, de ambientes diferentes, que nasceram de forma diferente, que vivem de forma diferente, no mesmo lugar, mas exigem o mesmo, nunca essa equação vai dar 1 mais 1, 2. E esse problema do Brasil, ele não vem de agora, ele vem de muitas décadas ou de muitos séculos.
E como é que você muda isso? Você muda isso com políticas estratégicas que consigam igualar as pessoas em grau, número, gênero e posição. Se você não está na mesma posição que a pessoa, você não vai conseguir nunca conseguir fazer com que os dois rendam a mesma coisa ou usufruir o melhor dos dois. Então, a política no Brasil, ela é uma política que ela faz com que quem não tenha possibilidades tenha cada vez menos chance de conseguir chegar aonde chegou. Eu sou um privilegiado porque eu dei muita sorte em conseguir ser convidado por uma empresa europeia para vir morar na Europa. Isso é um privilégio de poucas pessoas. Então não foi pela minha capacidade intelectual e nem que eu seja um grande profissional. Foi sorte. Eu só atribuo isso tudo à sorte. Porque no Brasil eu consegui numerar dentro da minha profissão, que é educador físico, milhares de professores que eu considero muito mais capacitados do que eu. Então eu tive sorte e aproveitei a minha sorte. Depois tem um sistema de moradia. O brasileiro mora em locais muito perigosos, em locais, não estou falando perigo por causa da zona social, estou falando perigo porque quando chove desaba, quando chove alaga, aonde não há transporte público. O Brasil deveria ser um país cortado de uma ponta a outra ou por todas as pontas, norte a sul, leste a oeste, por um sistema ferroviário. Isso não existe. Então, o sistema ferroviário não existe, o sistema aéreo é muito caro e o sistema rodoviário é precário. As pistas, as autopistas são muito ruins e perigosas, fazendo com que você, mesmo que siga a velocidade imposta por lei na via, você tem acidentes, porque a via às vezes não passam dois carros, tem buracos, é um sistema muito difícil. Depois a escola. A escola é a base de tudo. O Brasil é um país que não investe em escola. O que é que acontece? Quando você vive num país onde a educação não é a base, não vai haver desenvolvimento. Por que não há desenvolvimento? Porque não tem como a pessoa fazer uma discussão. Você tem uma discussão, você concordar, discordar, expor aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você vive. Então, no Brasil, um pequeno grupo da sociedade que tem muito dinheiro, que coloca os seus filhos em grandes escolas particulares, onde os filhos aprendem uma, duas ou três línguas, fazem intercâmbio no exterior e desenvolvem um intelectual muito acima da média da população. E essas crianças, esses jovens adultos, eles depois se tornam dominantes. Então, como é que eu posso discutir uma política social com alguém que nunca passou necessidade, que nunca precisou pegar um autocarro para se locomover, com alguém que anda de carro, ou anda de autocarro ou de ônibus por diversão, com alguém que faz 4 ou 5 refeições num dia, com alguém que sempre teve empregados para poder lavar, passar, cozinhar, passear o cão, com alguém que mora numa casa que tem uma exposição solar privilegiada, onde dorme no ar-condicionado, onde água, luz, telefone, internet são coisas normais. Como é que eu posso discutir uma política social com pessoas que nunca tiveram privação? As visões são totalmente ao contrário. Imagina, eu vivo na velha Europa e o meu filho pratica desportos que no Brasil são caríssimos. Então, hoje eu olho para o Brasil como um país que precisa trabalhar muito mais a base. E depois você tem vereadores, deputados, senadores que não cumprem aquilo que eles deveriam cumprir. E o povo brasileiro pensa que a culpa vem toda da presidência. O presidente do Brasil, seja ele qual for, homem ou mulher, ele nunca vai conseguir equilibrar a sociedade brasileira porque não há uma base. Tem que haver uma base. É só você olhar para os países desenvolvidos. Há uma base. Há países que são extremamente frios, onde nevam 6 a 8 meses por ano. E você vê nesses países parques de esquinas em esquinas. Por quê? Porque esses países tentam fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida, que saiam de casa, que não entrem em depressão, que o nível de suicídio nesse país é muito alto, porque a incidência do sol é muito baixa. Então eles procuram fazer com que
as pessoas tenham condições de ir para o trabalho de transporte público ou de bicicleta. Eles fazem com que as pessoas façam atividade física regular na rua, os impostos são moderados, os empresários não são massacrados e nem perseguidos. E depois as forças de segurança. A força de segurança no Brasil é uma falha muito grande. Como é que um agente de força de segurança pode atuar idoneamente se o salário dele é baixo, se a farda, a roupa que ele usa é uma farda precária, se o material de proteção também é precário? Existem relatos no Brasil de policiais, de pessoas da Força de Segurança que estavam com o colete à prova de bala, foram atingidos, foram alvejados e a bala transpassou o colete e levou a pessoa a óbito. Então, como eu posso me sentir seguro em dar segurança para uma sociedade se até o salário que é aferido a mim, que trabalho na Força de Segurança, não é? É um exemplo, não faz com que eu more em um local seguro. O Brasil deveria ter uma política onde quarteirões inteiros seriam para as pessoas de força de segurança. Então eu não precisaria estar no transtorno de ter que deter o filho da minha vizinha, entende? Então, porque é muito constrangedor. Então, num país onde poucos ganham muito e muitos não ganham nada, você nunca vai conseguir equilibrar. Quando você tem um país onde as pessoas não têm direito, não é, acesso a coisas básicas, a gente pode se admirar porque alguém vai furtar ou roubar o celular, o telemóvel de outra pessoa e acaba atirando e matando a pessoa. Aí você diz assim, mas na Europa a incidência disso é muito menor. Não, eu vou dizer que não existe, mas é muito menor. Eu, em 20 anos de Europa, não me lembro do caso, no país que eu moro, de uma pessoa ser furtada na rua, ser agredida com alguma arma branca ou com alguma arma de disparo, não é? Como um revólver, seja o calibre qual for. Eu não me lembro disso, eu tenho que me esforçar bastante para que isso aconteça. O que acontece? Quando nós focamos só em uma entidade reguladora, como um presidente do Brasil, nós estamos totalmente errados. E isso mostra o despreparo do nosso povo, do povo brasileiro. Porque a política, ela tem que começar dentro da escola. E ainda tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de política, eu sou apolítico, eu não discuto política, eu não vivo a política. Eu vou lhe dar aqui outro exemplo. Você entra num lar de idosos e tem lá um banner gigante a dizer silêncio. Então, as pessoas ali se reuniram e conseguiram dizer que o silêncio e o sossego ali, o silêncio é um bem maior. Mas se você tiver uma república com jovens entre 18 e 25 anos e colocar um banner a dizer silêncio, eles vão rir, eles não vão fazer silêncio, porque ali o melhor para eles é o barulho. São músicas altas, são festas, é vida, é atitude, é energia. Então veja, em um lugar você encontra pessoas que o silêncio é o bem maior, e em outro lugar você encontra pessoas onde a energia, o barulho, as músicas é o bem maior. Agora a pergunta é, como eu faço para juntar essas duas populações? Onde uma prega o silêncio e a outra pega a diversão, o barulho, as festas, as músicas altas. Então eu vou ter que fazer um fosso, eu não vou conseguir conviver pessoas mais idosas com jovens. Sim, se houver um entendimento, se houver respeito, se houver compreensão. O que falta no Brasil é essa base, e essa base ela vem da escola. Um país onde um professor primário ganha um salário que não dá para viver e nem para sustentar, né? E outras profissões que não são a base de uma sociedade ganham 5, 6, 7, 10 vezes mais, como é que você pode equilibrar isso? Não há um equilíbrio, há um desequilíbrio. Então, para vocês que perguntam a minha opinião sobre a política brasileira, o meu problema não está nos presidentes. O Brasil é um país muito grande e já foi dito isso antes. Ele deveria ser dividido, no mínimo, em 4 ou em muitos países. Ou cada estado do Brasil deveria ter
ser um país. Aí você diz assim, e quem ficaria com os estados mais pobres, menos favorecidos? Quem fala isso engana-se. Todos os estados do Brasil produzem coisas únicas e são extremamente ricos. O problema está na falta de coordenação dessa riqueza, na divisão dessa riqueza. É dividido de forma muito errada. Um país onde você descobre que se você for uma pessoa famosa ou precisar de um segurança, quanto mais negro e mais alto o segurança for, não é? Melhor para você, porque impõe respeito. Ou você ainda não se deu conta que a maioria dos seguranças do Brasil, que fazem a segurança de pessoas com muita importância ou pessoas que geram muito dinheiro, são sempre negros e altos. Da onde vem isso? Isso vem da época da escravidão. Olha quantos anos já se passaram, quantos séculos já se passaram, mas como é que se diz? Essa cultura se mantém. É a mesma coisa se você encontrar um lutador de MMA loiro dos olhos azuis no Brasil contra um lutador negro. O que é que você pensa? Você automaticamente pensa que um lutador negro vai ser muito mais forte do que um lutador branco. Não, vai ganhar quem estiver melhor preparado. E isso é na nossa sociedade. A preparação. Só hoje nós conseguimos ver pessoas diferentes a fazer coisas que antes não era normal ver. Quem lembra dos pilotos de Fórmula 1? Muitos jovens não conheceram o Ayrton Senna e hoje conhecem o Lance Hamilton. Então o que acontece? O Hamilton, ele é negro, mas ele só apareceu há pouco tempo. É um desporto extremamente caro, a Fórmula 1. Como isso, há muitas outras coisas. Então, aqui não podemos nos apegar, nos atar, nos condicionar ao fato de ser negro ou de ser branco. Mas o fato de você nascer em uma família desfavorável financeiramente e outra favorável financeiramente, colocar esses dois indivíduos no mesmo local e exigir o mesmo rendimento dos dois, isso nunca vai dar certo. Por quê? Porque há uma diferença. Então, quando você vai agora, no final de semana, fazer o seu voto, não se iluda. O problema não está só no presidente. O problema está em todas as instituições brasileiras públicas que são administradas de forma errônea e que cometem um erro que vem há séculos, desse erro, dessa divisão da nossa sociedade. Se você for em favelas, em comunidades, em bairros pobres, seja o nome que você quiser dar, em locais onde as pessoas têm uma escola pública que não funciona 12 meses no ano, você vai encontrar lá pessoas que são extremamente inteligentes e, pasme, vai encontrar lá crianças superdotadas, ou como se diz aqui no país onde eu moro, sobredotadas. E essas pessoas, essas crianças, esses jovens adolescentes, ou esses jovens adultos, eles têm que ser estimulados. É como se você estimular, é como uma planta, se você der para ela luz e água, ela desenvolve. Agora, como eu posso desenvolver se não há condições para isso? Então, a política tem que ser mudada, o olhar tem que ser mudado, a crítica tem que ser feita de outra forma para que a gente consiga discutir. Não há cabimento, não tem lógica nenhuma se eu voto no candidato A e você vota no candidato B, você me agredir ou verbalmente ou fisicamente. Não é preciso um tipo de agressão. Eu fico muito triste, desiludido e pasmo quando eu vejo pais deixarem de falar com filhos porque o filho vota no candidato A e o pai vota no candidato B. Eu acho que a melhor maneira de nos entendermos é o diálogo. Mas como eu posso dialogar com alguém que utiliza a força para convencer os outros? Não há diálogo, então tem que haver diálogo. E para haver diálogo, tem que haver educação. E para haver educação, tem que haver estrutura. Para haver estrutura, tem que haver organização pública, porque é para isso que os impostos servem. Todos os funcionários de instituições públicas são empregados da população. Vocês trabalham para nos servir. Agora, um poder que só se serve, não serve de nada. Então, quando você pensar em apontar o dedo e colocar culpa ou no vereador, ou no senador, ou no prefeito, ou no presidente, ou seja em qual órgão público for, pense bem. Pense
do jeito que você gere a sua vida e quais são os seus valores e como você faz. Vou contar uma história muito rápida. Muitas pessoas têm um costume de, quando encontram uma parada policial ou uma blitz, uma de averiguação, em sentido contrário, e dar sinal de luzes. Todo mundo sabe, em qualquer lugar do mundo, que é sinal que a polícia está na próxima esquina, ou na próxima rotunda, ou nas proximidades averiguando os carros. Quando você faz isso, você dá a oportunidade daqueles que não andam na lei como você fazer meia volta no carro e tomar outro sentido. Imagina que dentro de um desses carros pode ter algum ente querido seu que acabou de ser sequestrado. Você está dizendo para a pessoa que causa o delito: atenção, que as autoridades estão lá na frente e vão te pegar. Dê meia volta e fuja. Isso também não é um ato ilícito, isso não é uma coisa ruim, isso não é uma coisa que você deveria evitar ou não deveria fazer. Se você tem esse tipo de comportamento, seja ele qual for, para que alinhe com o que não está correto, como é que você pode querer que as pessoas que você elege, que vão ter a sua vida em mãos, siga de forma correta? É uma incongruência isso. Tem um país aqui na Europa que, se você passear por esse país, nas praças tem jornal. Você pode pegar o jornal, tira o seu dinheiro, põe lá, e se o dinheiro for a mais, existe uma caixa sem nenhuma fiscalização, onde você deixa o seu dinheiro e retira o seu troco. Vou dar um exemplo. Você tem 10 euros, o jornal custa 2 euros, o troco são 8 euros. Se você não tiver os 2 euros corretos, você põe lá 10 euros e tira os seus 8 euros. E isso corre. Por que o jornal nesse país não aumenta ou não coloca alguém para fiscalizar ou não põe uma câmera? Porque as pessoas sabem que, se começarem a furtar aquele jornal, ele de 2 euros pode subir para 4, para 5, para 6 ou para 10. As pessoas sabem que tudo que elas fazem que não é correto e que prejudica o próximo faz com que o custo de vida geral aumente. E quando se diz geral, fala-se de mim, de você e de todos que nos rodeiam. Então, como houve uma política de base e uma educação, as pessoas sabem que não é correto você subtrair aquilo que não é seu. É simples assim. Então, a nossa política tem que começar dentro de casa e também dentro das escolas. Mas não é você pegar a sua responsabilidade e passar. Para finalizar, eu vou dar um exemplo muito simples. Muitos professores queixam-se de não conseguirem dar aula porque os alunos não os respeitam, os alunos são mal educados. Então, a educação faz parte do seio familiar. A escola está lá para passar conhecimento e não educação doméstica. No máximo, a escola poderia passar uma educação social, explicar a você como você, por que você não pode ultrapassar o sinal vermelho, por que você não deve subtrair coisas que não são suas, porque você deve estudar para entender como é que o mecanismo da sociedade que você está inserido se move para você estar dentro da sua sociedade. A escola, ela tem um papel de ensinar, né? De aumentar o seu grau cultural. E a família tem um papel de educar. Não cuspir na rua, não defecar na rua, não fazer as suas necessidades na rua, não subtrair o que é do próximo, não agredir as pessoas nem verbalmente nem fisicamente. Então, a nossa sociedade quer que a escola faça tudo, desde a educação familiar até a alimentação das crianças. Isso não pode ocorrer. Eu espero que eu tenha sido claro. A minha opinião é essa, é só a minha opinião. Como vocês pediram, eu estou colocando. Quem não for votar, depois não vai poder reclamar das coisas que acontecem. Mas não esqueçam, não é só elegendo um presidente que você vai conseguir corrigir as coisas negativas que tem no Brasil, que são muitas e cada vez aumenta mais. Essa escalada da violência, onde as pessoas, após ao pôr do sol, não conseguem estar na rua, e mesmo à luz do dia, são agredidas, são violentadas, são violadas, são furtadas. Tudo isso acontece porque a escola pública foi deteriorada. Então, quem tem acesso à escola particular
consegue entender melhor o mundo que lhe rodeia. Mas quem não tem esse acesso à escola fica cada vez mais visceral, cada vez mais animal, tem atitudes mais irracionais. Então, compreenda que não é só a situação do presidente, é a situação de todo um país, e de toda uma sociedade, ok? Espero ter sido claro, espero ter ajudado você a pensar melhor. Espero com que esse vídeo faça com que vocês que me pediram, que me solicitaram, compreendam a minha posição, aquilo de quem está de fora de um país há mais de 20 anos consegue entender. Eu acho que o povo brasileiro, o New York Times disse que o povo brasileiro, se não houvesse corrupção, cada pai de família ganharia $2.800. $2.800 é um bom salário para você conseguir gerir a sua família. Muito obrigado, boa eleição, com muita paz, com muita consciência e com muita tranquilidade. E, por favor, evitem as violências físicas e verbais. Isso não vai nos levar a local nenhum, porque apesar de eu morar na Europa há mais de 20 anos, eu gosto muito de ir ao Brasil, ver familiares e amigos e passar férias. Então, cada vez mais o que eu noto é que tanto os brasileiros como os europeus estão deixando, tanto os brasileiros que vivem na Europa quanto os europeus estão deixando de fazer turismo no Brasil por causa da escalada da violência. Me lembrei agora, estava eu nos Países Baixos quando me apresentei a um grupo de pessoas e notei que uma família ficou muito incomodada com a minha presença. Fiz o que eu tinha que fazer ali muito rapidamente e fui embora. No outro dia perguntei às pessoas que estavam lá o porquê do incômodo da minha presença e a pessoa relatou. A família dessa pessoa, eles foram para o Brasil passar férias. Colocando no GPS, o GPS mandou ele passar por uma comunidade, por uma favela, por um local, por um bairro. Eles foram recebidos a tiros e a mãe dos filhos evoluiu para óbito, morreu, faleceu. Então você está num carro, liga o GPS, vai de um ponto a outro, passa por um local que você desconhece, é recebido a tiros de fuzil e morre. Qual é a impressão que essa pessoa fica num país como o Brasil? É um local para nunca mais se colocar os pés. Então eu espero que vocês tenham compreendido, entendido, que eu tenha ajudado e espero que as eleições corram da melhor forma e que o Brasil mude não só na forma da presidência, que o presidente do Brasil não consegue gerir, seja ele quem for, um país tão grande sozinho. Que a mudança seja desde o seio das nossas famílias até a presidência, que é o cargo máximo público do Brasil. Muito obrigado, meu nome é Álvaro Marinho, eu vivo na Europa há mais de 20 anos e espero que vocês passem bem. Até a próxima.